Galera, essa palestra vai ser muito foda. Vocês não têm noção. Essa aqui é... Essa já é carteirinha aqui na Python. Então, pessoal, vai começar do main cache. Coerência de cache de granularidade fina usando Django Signals. Com o Elber. Então, palmas para ele, pessoal. Eu sou daqui de Florianópolis, eu trabalho trabalhei num projeto de um sistema que é bem interessante. Foi o projeto mais legal que eu trabalhei até hoje na vida. É um middleware de TV por assinatura, para qualquer provedor poder virar e ter a sua própria TV por assinatura. Tá? E o resultado dessa palestra aqui é de alguns problemas que eu tive em campo, tá? Questão de carga. Tá? Então, vou falar sobre o sistema de TV por assinatura. Eu vou dar um overview do que é, o que foi feito, o problema que eu tive que enfrentar e como usar cache para as APIs e poder fazer os servidores sobreviverem a uma carga meio absurda, um DDoS do próprio sistema. Então, um pouquinho da cara. Tá? O sistema de TV por assinatura foi desenvolvido, um setup box, a interface dele é feita em HTML, um single page application. Tá? Então, o que ele faz? Ele é um equipamento que ele não tem informação nenhuma, só tem informação de autenticação dele, e a partir de consumo de APIs ele vai obtendo todas as informações que ele necessita para poder operar. Tá? Todas as informações do que está passando, qual canal está passando, o usuário mudando de canal, qual o horário atual, o que ele está pegando, o que está passando em todos os canais, se ele tem acesso, se ele não tem acesso, qual a informação de usuário, da idade do usuário para ver controle parental, essas coisas são tudo consumido via API. Tá? A cada interação tem várias chamadas de API para o middleware, acesso a informações, configurações, escala da tela, senhas de todos os usuários. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, isso é a cara de um head-end. Tá? O middleware ele foi desenvolvido em Python com Django. Tá? E ele é um uso não muito convencional de Python com Django. Ele é um controlador de cluster. Tá? Ele controla um grupo de máquinas, faz a configuração de todo o line-up do operador, faz o provisionamento de múltiplos servidores. Tá? E, entre essas coisas que ele faz também, ele fornece APIs e consome APIs de outros sistemas. Tá? Então, o setup box que está na casa do cliente, na rede local da cidade, do operador, para um operador, uma cidade é uma rede local, ou múltiplas cidades é uma rede local. Então, aquele equipamento que está na casa do assinante, ele vai consumir todo aquele conteúdo, tanto o conteúdo de streaming, dos vídeos, quanto o consumo de informações dos servidores, tudo que está gravado vai ser gravado em servidores. Então, o middleware gerencia tudo isso. Tá? E como eu falei, um provedor, várias cidades, para ele é rede local. Então, aquele head-end com aquele middleware está instalado numa máquina e várias cidades estão sendo atendidas por aquele provedor. Tá? O equipamento, chamado setup box, tá? Em geral é um Linux embarcado com um browser, geralmente em frame buffer com HTML5, tá? E tem opções de Android, tá? Mas ele não tem nenhuma informação, só de autenticação dele embutido dentro do hardware. O resto ele consome tudo de fora, e todas as informações estão no middleware. Tá? Na inicialização, ele começa a fazer uma série de coisas e buscar conteúdos via HTTP ou APIs do middleware. A parte que está em vermelho ali. Tá? Parte de conteúdo estático, tranquilo. Parte de conteúdo dinâmico aí começa a se tornar um problema. Por quê? O conteúdo dinâmico vai ser montado pelo
pelo servidor, e esse servidor vai fazer consulta em alguns bancos, juntar com algumas outras informações para poder entregar a resposta daquela consulta API REST. Tá? E mantém um WebSocket também. Tá? Um pouco de sistema, o que é as arquiteturas. O middleware principal, que é o que controla tudo, é aquele cara lá. Ele é feito em Django, com o Nginx na frente. E na borda, onde os equipamentos estão conectados, tá? Ele vai consumir daqueles servidores que são chamados front-end e outros servidores também. Tá? Mas, praticamente, para consumo de conteúdo estático, ele pega no servidor de front-end. WebSockets, ele vai pegar no servidor de front-end também, para manter a conexão. E APIs dinâmicas, que é o foco, ele vai pegar de alguns servidores, e quem vai entregar principalmente aquelas informações que contêm a informação válida é aquele middleware. Tá? Para ter uma ideia de nível, só para o equipamento subir e começar a funcionar, ele vai fazer um total mais ou menos de 76 chamadas, sem muitos aplicativos instalados. Tá? Mas a parte de conteúdo de APIs, em torno de 41 chamadas de APIs, para poder pegar as informações que ele precisa para ter as informações de usuário, canais e etc. Tá? O caminho que esse request vai fazer, tá? O setup box vai fazer aquela chamada para aquele servidor de front-end, tá? Que vai fazer um reverse proxy via Nginx, e podendo ter cacheado ou não, mas ele vai chamar, no caso foi usado o G-Unicorn, com o Django, tá? E uma série de bancos de dados para manter as informações necessárias. E o problema está aqui. Tá? Alto custo de processamento, porque ele vai ter que montar o JSON baseado em N chamadas de banco de dados, fazer joins de tabelas, e muito I/O de disco para fazer essa requisição. E principalmente quando eu estou com os servidores, que aquele setup box, um dos problemas principais que eu tive é, por exemplo, acabar a luz de uma cidade. E o problema principal é quando volta a luz na cidade. De repente, eu tenho 5.000 equipamentos, e esses 5.000 equipamentos vão começar a dar o boot ao mesmo tempo, e eles vão começar todos ao mesmo tempo se pedir autenticação, depois cada um pedir sua API, pedir a guia de programação, informação, o que ele tem acesso, controle parental, e todas aquelas chamadas de API. Então, 5.000 equipamentos vezes 41 chamadas de APIs por equipamento, imagina o que não vira um servidor. Tá? Só para ter uma ideia do funcionamento de cache, tá? A diferença dele, aqui eu vou fazer uma chamada com Apache Bench, só 200 requisições com concorrência de 5, no meu notebook mesmo, tá? E só para ver, uma das APIs mais pesadas que tem, gira em torno de 150 milissegundos por chamada. E a carga no meu notebook aqui deu para ver que deu subiu um pouquinho. E eu vou ativar o cache, só para ter uma noção. A mesma requisição com cache. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho só para dar uma brincada. Então, 200 requisições tinha levado 150 milissegundos. As primeiras requisições deram uma segurada. Eu vou aumentar 1000 vezes aqui e 50 requisições em paralelo para ver. Cache é milagroso. É milagroso, mas o que acontece? Tá. Resolvi meu problema. Se chegar uma carga, uma rajada dessa violenta, eu vou conseguir segurar. Aquelas alterações que eu fiz ali foi comentar a parte de cache, tá? Eu deixei para ficar documentado também as configurações de cache que foram utilizadas, tá? E o principal é a montagem daquele informação do cache key. Quais informações de um request ele vai utilizar para montar e poder salvar aquele cache e poder restaurar aquele cache para entregar para um usuário que está fazendo a requisição. Tá? Eu
vou descer um pouquinho o nível, tá? Por exemplo, uma requisição daquela lá, que eu peguei 2 informações e eu estou utilizando para montar a minha chave de cache, que ele vai salvar, que ele vai usar aquilo lá para salvar o conteúdo em disco e retornar para as próximas chamadas, tá? Eu utilizei 2 informações, por exemplo, aquele esquema e o request URI, que eu deixei grifado em vermelho, e na configuração aonde eu coloco aquela informação para ter a validação do cache. Tá? E como o Nginx faz para utilizar aquela informação para montar o caminho no file system ou em memória para ele guardar aquele cache para poder retornar para as informações. Então, ele basicamente faz uma agregação de string e passa um hash MD5, monta o conteúdo baseado no hash obtido, tá? E com isso daí ele vai montar e restaurar o cache. Tá? Essas informações são para todos os usuários. Mas o que é um usuário para o sistema? Tá? Quando você tem APIs, consumo de APIs, e aquele usuário busca uma informação e tem um determinado conteúdo, e um outro usuário tem um conteúdo completamente diferente, tá? Dentro da requisição, dentro do request, vem algumas informações, e daí que ele identifica o usuário. Pode ser via alguns tipos de informações, geralmente tokens, API Key, Session ID. Tá? E essas informações são passadas na requisição de várias formas, por exemplo, HTTP Header, Query String, Post. Tá? E o que é um usuário? Para quem está trabalhando com o Django, ele simplesmente vai acessar, dentro da request, ele vai acessar um request.user, e aquele usuário vem daquelas informações. Tá? O Django identificou um Session ID, ou identificou uma API Key e trouxe aquela informação, restaurou, buscou do banco de dados. Aquele session é do usuário 1. Aquele usuário 1 é o Pedro. Tá? E aí que ele vai montar as regras e poder entregar conteúdos diferentes para usuários diferentes, as informações específicas daquele usuário. Tá? Dentro de um request, tem essas diversas maneiras, eu coloquei algumas, só para dentro do mesmo request ali. Pode vir uma, pode vir 2, ou pode vir 3 ou informações, ou faltando uma. Tá? E, por isso, tá? Pegar e restaurar, remontar aquele request para poder fazer a identificação do usuário e purgar aquele cache, fazer a limpeza específica, tá? Às vezes eu tenho 1, 2 informações, às vezes vem só a primeira informação, que é um API Key, às vezes vem só a segunda, que é um token, tá? Às vezes vem só o Session ID, que é do mesmo usuário. Tá? Então, o segredo para quem está configurando isso é fazer aquela montagem daquele cache key, que é a terceira linha ali. Então, quais variáveis que eu vou pegar? Então, se eu estou guardando aquele cache e posso fazer a limpeza depois, eu posso guardar por um tempo muito longo. Tá? E o principal, e é aí que eu tive, aí é a outra parte do problema. Então, ele já aguenta a carga. Se ele já está aguentando carga, agora eu tenho outro problema. Imagina assim, a pessoa ligou para a TV a cabo dele. Eu gostaria de assinar o plano tal. E o padrão de cache é expiração por tempo. Tá? Eu quero assinar o plano tal. Daí o operador vai lá, beleza, já está habilitado no teu plano. Só que o senhor vai ter que esperar 24 horas ou 48 horas para dar a expiração do tempo e poder pegar a informação correta no cache. Isso é meio ruim para quem está, principalmente com um sistema que é IP. Então, tem troca de informação toda hora. Tá? Então, a coerência do cache. Se alguma informação foi modificada no back-end, tá? Eu vou invalidar ou refazer aquele cache para pegar o conteúdo do cache que esteja coerente com o que foi modificado. Essa é a parte que é a parte mais tranquila de ser desenvolvida, que foi a parte em Python. Tá? Utilizando o Django Signals, então eu consigo pegar aquela informação. Foi alterado um plano de um usuário, então eu identifiquei que um relacionamento foi modificado daquele usuário, um canal a mais foi adicionado, um canal foi removido, um nome de um canal foi modificado. Então, ouvindo os signals do Django, eu posso colocar, beleza, identifiquei que aquela informação foi modificada, eu vou purgar a informação exatamente daquele usuário,
específica no cache e eu vou utilizar o cache purge do módulo do cache purge do Nginx que foi configurado ali, para pegar exatamente aquela informação. Então, o usuário 3 é o Pedro no model. O model, por exemplo, cliente setup box channel, que é relacionamento entre o setup box e o canal que o cara está assistindo, foi adicionado mais um canal no plano. O que vai acontecer? Quando for modificado, eu vou receber naquela cache clear user channel, tá, a informação, aquele cara foi modificado, beleza. Vou buscar aquela informação que eu previamente guardei, tá, para fazer a limpeza dele do cache, para que a próxima request que ele for fazer, ou eu já posso automaticamente refazer a request para cachear aquela informação nova. Então, automaticamente, modificou, está purgado o cache, está limpo. E o próximo request do usuário, ou manda uma chamada via WebSocket para ele e fala assim, atualiza de canais, ele já vai estar com a informação atualizada praticamente no mesmo instante que foi modificado na base de dados. Então, limpando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente... eu coloquei esses exemplos para o Nginx, mas também a mesma metodologia dá para ser utilizada num Varnish, tá? O pessoal que está utilizando o Varnish, ele vai aceitar o purge, só que eu vou ter que repassar todas as informações exatamente como vieram, principalmente porque a identificação do usuário pode ter 1, 2 ou 3 parâmetros, pode vir um, pode não vir outro, então por isso a necessidade de guardar esse request exatamente como veio para poder fazer o purge, e esse purge funcionar limpando especificamente aquela informação que foi modificada, pensar lá aquele request exatamente como foi feito e falar, limpa só isso e deixa o resto intacto. Então, e agora? Como testar isso? Tá? Eu fiz uma modificação no Nginx, tá? Ou no Varnish, tá? E eu tenho que garantir que aquilo vai funcionar. Ou seja, fiz uma modificação em algum modo específico, aquilo tem que ser refletido, aquele cache tem que estar limpo. Tá? Então, por exemplo, posso fazer um teste de integração, e aqui foi utilizado o Docker simplesmente para garantir o estado inicial e garantir que não fique lixo nenhum no file system, e principalmente no path onde é guardado os caches. Tá? Garantir o estado de isolamento. Tá? O que faz? O teste do Django, então vou subir um Django Client. Alguém aqui não conhece teste unitário do Django? Tá? Então, simplesmente sobe um client, subo como live server. Tá? Como live server, subo, na hora que inicia, dou um setup, subo um Docker apontando para aquela configuração do Nginx que está no meu projeto que eu estou trabalhando. Tá? Vai subir aquele Docker, o Docker principalmente porque é rápido para subir, então não vai atrapalhar muito no processo dos testes unitários. Tá? Geralmente leva mais tempo fazendo os migrations do teste do que executar o Docker em si. Tá? O upstream está apontado para o live server da própria máquina, então ele aponta de volta. Então, eu tenho o conteúdo de cache sendo guardado dentro do container, tá? O teste sendo disparado pelo client para dentro do container, e o container apontando para o upstream, que é o próprio teste unitário que está rodando. Deixa eu fazer um testezinho só para exemplificar isso. Aqui eu vou subir um teste unitário, fazendo exatamente aquilo. Eu vou identificar, dentro das informações dos cabeçalhos de response, se tem o cache miss ou cache hit, ou seja, atingiu o cache ou não existe o cache. E a partir dessa informação, eu tento garantir, eu fiz o primeiro request, ele vai ter que me dar um cache miss, porque não foi cacheado, acabou de subir o sistema. Eu faço a mesma requisição para o mesmo usuário, vai ter que dar um cache hit. Depois eu altero uma informação do usuário, ele tem que ter purgado, então vai ter que dar um cache miss. Se ele der um cache hit, ou seja, falhou no meu teste unitário. Então aqui deixou bem verboso para identificar todas as informações. Ou seja, a primeira coisa que ele faz, subir um container Docker, apontando para o caminho
montou o volume de dentro do meu código-fonte que eu estou trabalhando, apontando, vai pegar essa configuração e o Nginx vai subir dentro do container com isso. Tá? Vai chamar com um usuário anônimo, ele tem que dar um 401, vai chamar com o usuário autenticado, vai ter que dar um 200, fez uma chamada de requisição válida, vai ter que dar um cache miss, fez uma outra chamada para o mesmo usuário, para a mesma informação de cache, ele vai ter que dar um cache hit, e as informações que ele guarda, para poder refazer aquela chamada de cache de novo. Ele dá um create data ali e está guardando essas informações dentro do MongoDB. Depois ele chama do MongoDB a lista de informações que ele precisa para pegar exatamente aquele usuário que fez a requisição para poder fazer a limpeza exatamente daquele cache no momento que ele foi modificado. Conclusão, é possível fazer cache de APIs com dados de usuário. Geralmente, quando se fala isso aí, eu vou fazer um cache em cima com informações sensíveis de usuário. Não se faça. Dá para fazer legal. Só ter exatamente o controle daquele cache key, que você vai criar ele baseado nas informações que você precisa, e nas informações que identificam aquele request que você quer controlar ela, e fazer a ligação a partir dessa informação, quando for modificada uma informação de um determinado model, refazer aquele request exatamente para pegar aquela informação que você quer purgar. É isso, pessoal. Vamos para perguntas? Porque Python é simples demais de trabalhar. Por que você escolheu fazer o cache no Nginx, sendo que você poderia fazer dentro do Django? Exatamente, poderia fazer o cache dentro do Django. Eu tinha uma carga muito alta nos servidores, e principalmente eu tinha uma limitação do número de open ports e open sockets abertos no servidor. Tá? Então, estava operando 65 mil. Então, trazer mais para próximo do cliente possível, tá? Por exemplo, utilizar o Django Cache, ou o cache via main cached, ou o custom cache. Tá? Com custom cache eu poderia fazer exatamente a mesma coisa que a Nginx está fazendo. Tá? Só que eu estou economizando várias chamadas de request para dentro, o overhead vai ficar bem menor, então foi exatamente por isso, colocar mais na borda do cliente. Por isso foi utilizado o módulo do main cache, o módulo do Franklin, que é o... Eu já tive esse problema de performance, cache, escalabilidade, e só colocar o cache na ponta tem um problema se você tem muitos servidores, né? Porque vamos supor que você tenha um auto-scaling com o seu pool de servidores, tem, sei lá, 20, 30 servidores. O cache, se você estiver armazenando na máquina, você vai ter um cache por servidor. Então, se uma requisição bateu no servidor 1, deu cache hit. Bateu no 2, vai dar cache miss. Então, corre o risco de dar muito cache miss para o usuário. E dependendo do negócio, isso pode ser um problema, né? Sim, você teria que refazer a mesma request para todos os servidores. Quem vai ter o cache vai responder. Então, se você tem um pool de servidores na frente, você vai ter que refazer ela para todos. A vantagem é que é extremamente leve para o Nginx fazer isso. Tá? Então, ele simplesmente tu vai mandar para ele vai retornar um 401, quer dizer, não está comigo. O 404, quer dizer, não tem aquele cache para fazer o purg. E ele vai retornar. Aquela informação que ele vai montar o cache key é extremamente rápido para ele fazer também. Dá em torno de 2, 3 milissegundos para ele fazer aquilo lá, fazer a consulta. E no file system, você pode até mapear aquele file system em memória para ficar mais rápido ainda. Mas ele simplesmente vai pegar aquilo lá, localizou o arquivo? Não. Então, 404. Localizou, apaga ele e dá um 200, ok. Só uma recomendação, coisa que eu quebrei muita cabeça. Eu devo ter ficado umas 3 semanas quebrando a cabeça com problema de cache. E uma coisa que é work in progress ainda, mas estou fazendo, que é gerar arquivo estático.
Eu tenho meus processos assíncronos que geram cache. Quando os objetos são alterados, usando a Signal, eu rodo eles em background, eu gero o arquivo estático e sirvo o arquivo estático no Nginx. E eu uso um storage compartilhado, eu não tenho esse problema, eu não tenho o outro problema. Isso que foi exatamente isso que aconteceu. Com o Nginx, ele vai pegar aquele request, ele vai montar o arquivo estático, ele vai jogar, ele vai montar o caminho, baseado naquela informação de cache, identificou ali, ó, o caminho, naquele do meio ali, proxy cache path, o levels 1 e 2 ali, keyzone, 512 e tal, max size. O que ele vai fazer? Com aquilo lá, tá, com aquela informação ali, com aquele levels 1 e 2, ele vai passar aquele hash MD5 ali, vai pegar esse hash aqui, e vai pegar esse última letra aqui, o 5, e vai gerar um subarquivo, porque é level 1, 2. O último arquivo aqui é 1, e pega esses outros 2 caracteres. Se você colocar 1, 2, 4, ele vai, ou 2, 2, ele vai pegar 2 caracteres e montar subdiretórios, e aquilo vai, e simplesmente gera o arquivo estático. Tem muita gente que usa até o cache para guardar arquivos estáticos mesmo, por exemplo, imagens, que tem um caminho muito longo. Quando ele coloca isso em cache, ele vai gerar um level de subdiretórios baseado naquele cache level, e acaba ficando muito mais rápido o servidor para ele entregar, porque ele localiza muito rápido o arquivo. Mesmo entregar arquivo estático usando cache com um arquivo estático. Mais alguma? Eu trabalhei com o Elber junto nesse projeto. O que ele perguntou lá, na verdade, é uma coisa que o Elber sempre falava para a gente. Por que usar no Nginx? Porque a gente usava poucas coisas no funcionamento dos equipamentos dentro do Django. Então, quando a gente usou o Nginx, se o Django caísse, desse um problema, alguma coisa, ele não dependia mais do Django para funcionar o projeto. E quando a gente fazia a requisição no Django, indiferente se estava com cache ou não, e o Django estava fora, a gente não podia, ou os equipamentos não conseguiam mais fazer requisições. Então, a partir do momento que você tem no cache do Nginx, só ele controlava todas as coisas que o Django teria que passar para o projeto. Então, foi isso que e aquilo que ele comentou também, até ele comentando, eu percebi, eu acho que se colocasse um HD compartilhado, por exemplo, para salvar no Nginx os arquivos estáticos, talvez não precisasse gerar em todos os servidores o mesmo arquivo. Porque daí ele poderia usar um HD compartilhado para os outros servidores. Não sei qual que seria a velocidade, teria que fazer um teste, mas eu acho que também poderia usar. Ou até o main cache. Sim, ou até o main cache. O main cache também, ele vai acessar, de qualquer jeito vai ter um overhead de acessar o arquivo pela rede. A minha pergunta é sobre isso mesmo, porque existe o memory cache o cache de memory cache no Nginx. E essa biblioteca também tem suporte a usar o Nginx, nesse caso? Desculpa. Essa biblioteca que você se indicou. Sim. Também tem suporte ao Nginx, além de arquivo físico? Ele é feito, o plugin que eu indiquei, ele é plugin do Nginx. Tá? É arquivo físico, mas, por exemplo, o main cache é entre vários servidores, daí ele não faz. Mas agora, se quiser... O Nginx tem, né, o suporte para fazer cache com memory cache. Sim. Mas essa biblioteca de Signals funciona com essa ferramenta também ou não? Só com arquivo físico? Não creio, só com arquivo físico. Tá? Uma alternativa para isso, para a questão de I/O em disco, por exemplo, você poderia montar o file system via shared memory. Tá? Montar um caminho, dar um monte /dev shm lá, um espaço que você quer armazenar de memória lá 5 GB, e aquilo vai estar em memória. Só que ele não vai estar distribuído como você pode fazer com o main cache distribuído entre várias máquinas. Sim. Obrigado. Mais alguém? Obrigado, pessoal.